Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão aqui, falar de um tema que eu acho que é muito importante, né? Queria comentar a respeito de alguns acontecimentos, um em especial aqui, que eu observei e fiquei pensando bastante e refletindo, né? E reflete muito bem um problema muito sério que a gente está vendo e que ele pode se confirmar assim como uma grande tragédia para o Brasil. E se isso acontecer realmente, sabe, a gente praticamente vai perder as esperanças, pelo menos no futuro recente, para o nosso país, né? 2020 foi um ano trágico, não tem como defini-lo de uma outra forma. Vivemos um luto generalizado com centenas de milhares de mortes, né? Todos nós praticamente perdemos amigos, familiares e também muitas pessoas ilustres aí em vários campos das artes, na música, né? na ciência, em todas as áreas praticamente. Perdemos pessoas que eram muito importantes, né? Então, não tem como dizer que 2020, eu acho muito difícil alguém dizer que 2020 foi um ano maravilhoso, né? Acho que para poucas pessoas foi. É evidente que pode ter acontecido coisas boas na vida de algumas pessoas em específico, alguma coisa, claro, né? Mas, de modo geral, 2020 foi um ano muito ruim, né? E há alguns dias atrás, acho que algumas semanas talvez, eu vi um vídeo que eu fiquei um pouco perplexo, assim. Fiquei um pouco... Claro, é até difícil de ficar perplexo com algo vindo do Bolsonaro, diante de tudo que já aconteceu, mas veja a que nível ele chegou, de debochar das mortes dessas pessoas, essas centenas de milhares de pessoas por todo o país. E veja, tem algo que a gente tem que pensar em relação a isso, que é o seguinte: ele não faz isso escondido, é uma coisa explícita, ele tem orgulho de mostrar isso, ele mostra isso da maneira mais pública que possa ter, sabendo de toda a repercussão que vai ter. Ele acha isso bom, para ele não é, essa repercussão não é negativa. Por algum motivo, o grupo político dele, as pessoas que o seguem, não acham isso negativo para a imagem dele. Nada afeta a imagem dele perante, evidentemente, aquelas pessoas que gostam dele, né? E isso é muito preocupante, gente. Qual é o limite para isso? Porque parece assim, a impressão que me dá é que é como se eles estivessem testando os limites dessas pessoas, vendo o nível de fanatismo dessas pessoas em relação ao Bolsonaro. Então, colocam ele debochando das mortes, sendo que muitas dessas mortes, né, algumas dessas mortes, vocês afetaram pessoas do campo político dele, né? É muito diferente quando a gente vê certas atitudes de pessoas, né, ligadas ao campo progressista, que às vezes fala alguma coisa que afeta alguém e logo vem alguém, né, pedindo para a pessoa se retratar, e na maioria das vezes a pessoa se retrata, e geralmente é uma coisa muito pequena, infinitamente menor, relacionada a essa questão. Não dá nem para comparar, mas só para vocês terem uma noção do que eu quero chegar. Cadê a sensibilidade dessas pessoas? Essas pessoas perderam a sensibilidade, essas pessoas seguem isso tão cegamente que faz com que elas não tenham um mínimo de senso crítico em relação a essas atitudes deploráveis. Não é a primeira vez, mas eu acho que isso parece ser o ápice da coisa. Alguém debochar das mortes, de todas essas mortes. Não tem como ter algo assim pior, porque a morte é o fim de tudo, né? Assim, o fim da vida que a gente tem. Tudo que a gente faz é pensando na nossa vida, né? Então, a morte, cara, se alguém não se sensibiliza com isso, é complicado. Como é que a gente pode acreditar em alguma coisa? O que é que a gente pode fazer? É como dizer assim: olha, o que é que vocês vão fazer em relação a isso? Até isso aqui, nem isso aqui afeta esse pessoal. Vocês podem divulgar isso aqui ao máximo.
Aí, como eu estou dizendo, ele não é algo vazado, algo que alguém descobriu, ele falou ali numa coisa escondida. Não, é algo que ele falou abertamente, falou para a imprensa, falou ali para realmente todo mundo ver, sabendo que no outro dia todo mundo estava falando disso nos outros dias, né? Então, não sei, é como se esse grupo quisesse que a gente se acostumasse com isso. Que a gente aceitasse isso de modo passivo, achando que não tem problema nenhum, que é uma coisa de alguma forma natural, né? Seria a naturalização de toda essa bizarrice. Como eu disse, se o Bolsonaro vir a ganhar em 2022, será a concretização disso. Teremos a certeza disso. Teremos a certeza que a maior parte dos brasileiros está passiva em relação a tudo isso. É claro que eu estou dando um exemplo aqui que é uma coisa entre tantas outras, né? Mas a questão é que é uma coisa bem clara. É isso que eu quero trazer aqui, entender. Quando a gente trata às vezes de questões socioeconômicas e tal, questões políticas às vezes um pouco mais complexas, talvez você pode dizer, não, mas a pessoa não entende, ela é manipulada, não sei o quê. Mas como é que a pessoa é manipulada em relação à sensibilidade sobre as mortes das pessoas? Então parece mais uma questão mesmo de caráter, entendeu? E não de manipulação. É esse o ponto que eu trago nesse vídeo. É por isso que eu estou destacando esse episódio em específico. Afinal, tem centenas, só nesse canal, centenas de vídeos fazendo críticas à gestão do Bolsonaro. Então não é uma coisa ou outra só. É um conjunto de coisas para nós, né? Agora, essa questão me parece que não tem como alguém justificar, alguém chegar e justificar. Não, isso aqui não tem problema, alguém está debochando da morte dessas pessoas. Entende o que eu quero dizer? É diferente de uma questão talvez econômica e tal, o cara pode dar um subterfúgio, falar uma coisa ou outra. Isso não tem como, é simplesmente uma falta de empatia, uma falta de sentimento humanista básico, ético, né? Então, é esse o grande ponto dessa questão, para ficar bem claro aqui, por que eu estou destacando essa questão, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.